Na igreja, todo serviço é espiritual. Você já parou para pensar sobre isso? É muito comum que as pessoas estabeleçam na mente algum tipo de divisão, pensando que alguns serviços na igreja sejam mais espirituais e outros menos espirituais. Talvez olhem para a atividade pastoral, para os ministros, para os professores que estão ensinando e olhem para essas atividades como sendo atividades mais espirituais, que demandem mais espiritualidade e que aquele que executa aquela atividade deva ser alguém então mais espiritual. Mas talvez outras atividades sejam vistas como atividades menos espirituais. Dificilmente alguém olha para uma pessoa que trabalha no estacionamento e pensa, tá, essa aqui é uma atividade também ministerial, é uma atividade espiritual. Ou para aquele que trabalha talvez na recepção, ou aquele que está ali sentado atrás do computador, passando um slide. Algumas atividades parecem ser mais, pelo menos aos olhos da maioria das pessoas, parecem ser mais mecânicas, mais técnicas, e logo um erro comum é pensar que essas atividades sejam menos espirituais. Mas uma coisa que todos nós precisamos entender é que na igreja todo serviço é ministerial. Logo, todo servo deve ser espiritual. Todo serviço, toda atividade na igreja é espiritual e demanda espiritualidade daqueles que servem, demanda fidelidade, dedicação, devoção daqueles que servem. É para isso que eu quero chamar a sua atenção hoje enquanto nós olhamos para a nossa leitura. Hoje a nossa leitura foi do capítulo 6 do livro de Atos. O capítulo 6 está dividido em dois blocos. O primeiro bloco, onde ele fala sobre 7 homens que são escolhidos para servir na igreja. E o segundo bloco, onde fala sobre a prisão de Estevão. Eu quero deixar esse segundo bloco para tratar amanhã junto com o capítulo 7, porque o capítulo 7 é só sobre Estevão. Então, eu vou deixar Estevão para amanhã, esse segundo bloco, e vou juntar com o comentário de amanhã do capítulo 7. E quero focar hoje só nesse primeiro trecho aqui, porque ele traz alguns aspectos bem interessantes de contexto, histórico, que vão contribuir para esse nosso entendimento do livro de Atos, da narrativa de Atos que está sendo construída. Então eu quero me aprofundar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Capítulo 6 começa dizendo o seguinte: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito, de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração, à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que havia antes se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Está aqui os 7 primeiros versículos, primeiro bloco desse capítulo 6. Deixa eu acrescentar alguns ingredientes aqui para enriquecer a sua compreensão desse texto. Quando o texto fala sobre esses judeus de fala grega, o que nós temos aqui? Nós temos comunidades de judeus que estavam ali agora, nessa região. Aqui nós ainda estamos no relato focado em Jerusalém. Portanto, nós temos comunidades judias aqui em Jerusalém, mas que não falavam hebraico, que não falavam o aramaico. Eram, portanto, comunidades de fala grega. Por que haviam comunidades judias de fala grega? O que acontece? Lembra, e a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás. Quando houve o exílio, os judeus foram tirados ali da sua terra, foram espalhados por diversos lugares, diversas cidades. No retorno do exílio, muita gente voltou, mas nem todos. Muitas famílias, ao longo de tantos anos, 70 anos de exílio,
Muitas famílias já haviam se estabelecido, comprado terras, construído suas casas, se estabelecido ali onde estavam. Muitas famílias, muitos judeus nunca voltaram para Jerusalém. Voltavam para as festas, voltavam para as celebrações. Jerusalém era o centro religioso dessa religião judaica, mas nem todos voltaram para morar ali naquela região de Jerusalém. Muitos ficaram onde estavam. Era por isso, por exemplo, que nós temos lá no capítulo 2 do livro de Atos, por exemplo, dizendo que muitos judeus vindo de outras cidades, que falavam outros idiomas, estavam ali reunidos para aquela festa, porque nem todos moravam em Jerusalém. Inclusive, muitos continuaram vivendo em outras terras, em outras áreas, e muitos judeus sequer falavam o aramaico. Muitos judeus tinham a sua cultura helênica, né? Essa cultura grega, falavam o grego. É isso que nós temos aqui então. Só que houveram ao longo do tempo e ao longo da história grupos desses que retornaram para Jerusalém, e até que retornaram sim para ficar, retornaram para morar. Não era incomum, por exemplo, que judeus, quando estavam ali mais no final da vida, retornassem para Jerusalém, para serem sepultados ali em Jerusalém, viverem os últimos anos da sua vida ali entre o seu povo, ali em Jerusalém, serem sepultados ali. Daí, inclusive, um fator que contribuía para que houvessem muitas viúvas entre esses judeus de fala grega e nem tantos nem tantos familiares que pudessem cuidar, que pudessem assistir esses que ali estavam. Então, nós temos aqui uma comunidade de judeus de fala grega. Então, em algum momento tinham vindo de outras localidades, tinha uma cultura um tanto diferente, peculiar, porque eram de outras regiões, estavam inseridos por muito tempo em outra cultura, em culturas mais helenizadas, portanto tinha um jeito um tanto específico, um tanto peculiar de serem, e essas comunidades estavam ali. E o evangelho passa a se espalhar e se estabelece profundamente também dentro dessas comunidades. O evangelho alcança esses judeus de fala grega. O evangelho se espalha entre eles, a ponto de que agora eles fazem parte da igreja, eles fazem parte dessa comunidade. Surge um problema. À medida que essa comunidade vai crescendo, começam a surgir problemas. Isso é normal. E surge um problema. Os judeus de fala grega começaram a reclamar que as suas viúvas, que as viúvas judias, dessas comunidades judias de fala grega, estavam sendo deixadas de lado na distribuição dos alimentos. Então, existe essa reclamação de que elas estavam sendo preteridas em relação às viúvas de fala hebraica. E aí, esse problema é levantado. E o que os 12 fizeram? O que os apóstolos fizeram? Convocaram uma reunião com eles, convocaram uma reunião e disseram para eles o seguinte: olha, nós, apóstolos, nós temos que nos dedicar ao ensino, nós vamos nos dedicar ao ensino, nós vamos nos dedicar à oração, precisamos nos dedicar a isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse problema. Escolham entre vocês 7 homens respeitados, cheios de espírito, de sabedoria, e nós vamos encarregar esses 7 homens desse serviço de supervisionar, de cuidar de que essas viúvas de vocês estejam atendidas nessa distribuição. E talvez você olhe para isso e fale: pastor, tá vendo? Tem atividade que é espiritual e atividade que não é. Os apóstolos não quiseram distribuir ceias, as cestas, né? Não quiseram distribuir os alimentos. Eles escolheram outras pessoas porque aquela atividade não era espiritual para eles. Perceba que não é essa a questão aqui. Não é sobre ser ou não ser algo espiritual, sobre demandar ou não alguém espiritual para fazer aquela tarefa. A questão é que os apóstolos, por óbvio, tinham uma missão específica de ensino, de cuidado, de pregarem o evangelho, de cuidarem da doutrina daquela comunidade, e essa era a função que eles tinham para desempenhar. Por isso, eles estavam focados na oração e no ensino, nessas atividades de guiarem o povo, de guiarem a comunidade nessas questões mais doutrinárias do conhecimento da palavra de Deus. Mas eles orientam então para que escolham outras pessoas para que cuidem dos alimentos, mas esses homens escolhidos, eles precisavam ter características espirituais. Não podia ser qualquer um, não seria qualquer pessoa. Esses que cuidariam dos alimentos dedicados a essas viúvas das comunidades de fala grega tinham que ser homens respeitados, cheios de espírito, de sabedoria, e eles seriam encarregados desse serviço. Então, eram homens agora que seriam líderes, e vale destacar aqui outro aspecto. Pelos nomes, nós percebemos que eram todos nomes helênicos, nomes gregos. Eram, portanto, gente da comunidade.
o que os apóstolos estão fazendo aqui, eles estão escolhendo líderes dentro dessas comunidades de fala grega, que seriam líderes locais. Eles estão estabelecendo lideranças dentro daquela comunidade. E eles iriam cuidar, então, da distribuição dos alimentos para as viúvas da sua comunidade. Mas tinham que ser pessoas espirituais, dedicadas, devotas ao Senhor, gente de sabedoria, gente respeitada, né? Gente, então, de boa fama, que fosse respeitado pela sua comunidade. E o texto vai dizer, por exemplo, que Estevão é um desses homens, e ele vai dizer, ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, assim como esses outros homens que haviam sido escolhidos. Então o que nós temos aqui, na verdade, é a escolha de líderes espirituais, líderes dessa comunidade de fala grega, que agora estão sendo colocados oficialmente como liderança da igreja do Senhor ali no meio daquele povo. E aqui nós vamos voltar para o foco maior do livro de Atos, e você vai ver como a narrativa está evoluindo. Lembra que eu falei lá no capítulo 1 que o Lucas ele vai acompanhar, e o grande foco do evangelho de Lucas está em acompanhar a progressão do evangelho de Jerusalém para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele vai nos mostrar como é que essa mensagem do evangelho começa ali o seu processo de plantação dessa igreja em Jerusalém, vai alcançar os confins da terra, vai alcançar o mundo todo. Aqui nós temos uma fase de transição importante, e não é à toa que Lucas registra esse acontecimento. Não é porque era muito importante a distribuição dos alimentos. E percebe que não parece um acontecimento tão relevante assim para registrar? Nossa, mas por que Lucas registrou uma questão de comida, de distribuição de cesta? Não parece algo tão relevante. Mas é aí que tá. Você se perde talvez nas cestas e não pega a ideia maior aqui. O que nós temos aqui são os apóstolos, os 12, impondo as mãos sobre 7 líderes que não eram da comunidade ali de Jerusalém. Eram 7 líderes de fala grega, dessa comunidade judia, mas já de fala grega, então eles estavam ali eles eram judeus, mas já estavam espalhados pelo mundo. Vinham dessas comunidades que já estavam espalhadas, e eles escolhem 7 desses líderes que recebem a imposição de mão dos apóstolos e são abençoados, consagrados por eles como líderes da igreja do Senhor. Aqui nós já temos líderes que tomam posse e que não eram os 12, e que já eram de outras comunidades, que já eram de outros lugares, vindos de outras cidades, e que depois, com a perseguição, vão acabar retornando para esses lugares, indo para esses outros lugares, e serão responsáveis por essa expansão do evangelho. Aqui Lucas já começa a nos dar o pano de fundo dessa construção do evangelho em outros lugares, entre outros idiomas, alcançando outras nações. É o que nós vamos testemunhar o início disso aqui, quando esses líderes são estabelecidos. Então, dado esse pano de fundo, isso vai nos ajudar a entender lá. Eu quero voltar ao foco dessa reflexão. Perceba que, ao escolher pessoas para cuidarem dos alimentos, os apóstolos fazem questão de dizer, de reforçar que deveriam ser homens cheios de espírito, homens respeitados. Não é porque era para cuidar da distribuição de alimentos que não precisariam ser pessoas comprometidas com a igreja, comprometidas com o Senhor. Porque na igreja, todo serviço é ministério, todo serviço é ministerial, logo, todo servo deve ser espiritual. Não deve ser diferente hoje, não deve ser diferente nas nossas igrejas. Muito cuidado. Muito cuidado para que você não menospreze alguns serviços e para que não caiamos no perigo, no risco, como inclusive em algumas comunidades acabou acontecendo, de olhar para atividades e falar, não, isso aqui é mais técnico, isso aqui não é tão espiritual. E às vezes você tem gente que sequer é crente, contratado para fazer um trabalho dentro da igreja do Senhor. Na igreja, tudo é espiritual, deve ser espiritual. Perdão. Todo servo deve ser espiritual, porque todo serviço é ministerial e deve ser visto com essa seriedade. Que Deus nos dê essa sabedoria, que Deus nos abençoe nesse entendimento. Compartilhe essa reflexão com alguém, com um amigo, com um familiar, que possa ser abençoado por ela. E volta amanhã, porque nós seguimos lendo o livro de Atos, agora no capítulo 7, vendo
sobre o relato de Estevão, a história de Estevão, e sem dúvida teremos lições muito preciosas para extrair amanhã. Então volta amanhã que nós seguimos lendo e aprendendo. Espero que você tenha visto aqui toda essa expansão aqui representada quando o evangelho começa a chegar também nessas comunidades de fala grega. Deus te abençoe. Até amanhã.